Você sabe qual é a missão, qual é a função de um procurador da República? Porque ele realmente tem uma responsabilidade e atua na preservação do meio ambiente, de ações de cidadania, de questões humanitárias. Isso é muito importante. E é disso que nós vamos falar. Vamos, então, à nossa história de hoje? Eu começo com a audiodescrição. Eu sou um homem branco, com barba e cabelos grisalhos curtos, óculos redondos, e eu estou usando um headset preto com camisa preta. Eu sou o jornalista Celso Gomes. E no programa de hoje eu vou conversar com um procurador da República do interior de São Paulo. Mas ele começou lá em 1997, como técnico da Justiça Federal no estado de Rondônia. Em 2003, como oficial de Justiça da Justiça Federal Rondoniense. Em 2012, ele teve êxito no concurso de procurador da República e ele foi para o interior do estado do Piauí. Em 2014, ele foi para o interior do estado de São Paulo. Então, o que eu recebo no programa de hoje é uma honra receber aqui meu amigo Antônio Monvalli. Seja bem-vindo também com a sua audiodescrição. Cordiais saudações, meu querido Celso. Eu sou homem branco, muito parecido com você, menos cabelo um pouco, né? Barba branca, também estou usando um headphone para comunicação e é uma grande alegria estar nesse espaço com você, meu querido. Pois é, Antônio Monvalli é meu contemporâneo da turma de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Então, eu chamo de Monvalli porque pelo carinho e amizade que a gente tem, mas eu vejo, assim, também, Monvalli, a responsabilidade que está sobre seus ombros desde 2012, quando você ingressou aí como procurador da República. A gente sabe do tamanho da responsabilidade desse cargo e como que tem sido, desde 2012, que esse ano está fazendo 10 anos que você é procurador da República. Como que está, especialmente, você pode começar, inclusive, pelo Piauí, onde você atuou inicialmente por 2 anos, que ali realmente eu conheço um pedacinho do Piauí, e eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi atuar ali. Uma escola, Celso, uma escola de humanidade, um mergulho de humanidade. Eu fui técnico, né? Depois fui oficial de justiça, e enquanto oficial de justiça, cresceu a vontade de ocupar um cargo com uma atuação um pouco mais incisiva, porque o oficial de justiça é um cumpridor de ordem, né? Tão somente isso, ele cumpre a ordem que o juiz dá. E eu achei que era possível, Celso, eu ser um agente sem muitas pretensões, sem querer ser um salvador do mundo, né? Não é assim que a gente deve vislumbrar, mas no sentido de colaborar. E foi muito interessante iniciar essa caminhada no Piauí. Eu trabalhei em Picos, na Procuradoria de Floriano, que ficava sediada em Picos, porque Floriano não tinha ainda sede do MPF, e uma região do semiárido nordestino, Celso, extremas limitações, muita pobreza, um povo muito trabalhador, um povo muito acolhedor, um povo de um calor humano, Celso, assim, admirável. Quem não morou lá, quem talvez só tenha passado rápido, talvez não possa ter percebido isso. Eu percebi isso na pele. Então, foi uma experiência muito, eu diria para você, Celso, muito humana, muito bom mesmo. Porque quando eu passei de carro pelo Piauí, uma coisa que me chamou a atenção, Monvalli, era a quantidade de jegues pelas ruas, assim, de muitos mesmo. Então, aí você me explicava aqui um pouco antes da gente começar nosso papo, que aquilo é que eles foram sendo abandonados. Então, aquilo tem um contingente, tinha, né, não sei hoje, e um contingente de jegues vagando pela BR, enfim. Então, aquilo trouxe algum tipo de problema para a região? Muito, Celso, muito. O problema nas vias, era muito comum acidente. É muito comum você encontrar nas estradas do Piauí os jegues e os bodes. Só que o bode é um animal de uma percepção muito afinada. O bode ele vai comer o resto de soja que cai daqueles caminhões. O Piauí
ele é um grande produtor de soja, a parte sul do estado. Tem desenvolvido muito a indústria de grãos lá, especialmente do soja. E o bode fica na beira da estrada para comer os grãos que caem das carretas. Mas é muito difícil você ver um bode atropelado, mas é muito comum, porque esse animal, o animal maior, o jumento, ele realmente não sai da via, Celso. Você vem com o carro, você vem buzinando, chegando nele, Sim. ele não sai. Exato. É impressionante. E os acidentes envolvendo jegues, Celso, são fatais, muitas vezes. Por quê? Porque é um animal de grande porte. Então, enquanto que se atropela um bode, um jumento não. Um jumento, se um carro pequeno bate no jumento, provavelmente há aquele efeito dele entrar dentro do carro, na pancada, né? O efeito da colisão, dinâmica, da dinâmica física, né, da ocorrência, né, bateu nas pernas dele, então é algo muito, muito grave socialmente. Havia uma instituição lá, Celso, estava sendo criada uma instituição para fazer uma espécie de abrigo para esses animais, porque assim, sem nenhum romantismo exagerado, Celso, mas são animais que já prestaram muito trabalho ao ser humano naquela região. Devia ter uma existência um pouco digna, com respeito ao que eles já fizeram, né? Um pouco de um local com uma alimentação adequada, com água adequada, e eles ficam soltos na natureza. Então, isso realmente é um ponto preocupante. Bom, vai, sob o ponto de vista da Procuradoria, eu gostaria que você falasse aqui já logo no próximo bloco, sob o ponto de vista da Procuradoria da República, lá no Piauí, inicialmente lá. Quais as principais demandas que passavam pela Procuradoria, mas você responde no próximo bloco. Eu estou conversando com o Procurador da República de São Paulo, Antônio Manweilen, e a gente está falando um pouco sobre a função da Procuradoria e também algumas ações importantes na área do meio ambiente, na área da cidadania, que a gente vai comentar agora no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta, eu estou conversando com o Procurador da República de São Paulo, Antônio Manweilen. E eu deixei a pergunta no ar, exatamente quais as principais demandas da Procuradoria ali do estado do Piauí, onde você iniciou a sua trajetória, né, Manweilen, de 2012 a 2014. Isso. Celso, como se trata de um ofício único, né? Como se fosse, na visão da justiça, uma vara genérica, né? Essa correspondência é aquela visão do cirurgião, do clínico geral. Então, toda demanda que exige a atuação federal, a gente atua. Mas havia, especialmente lá, Celso, as questões ligadas à improbidade administrativa, muito forte mesmo, e os crimes ambientais. Cada um com as suas peculiaridades. E a questão da improbidade administrativa, por quê, Celso? Porque é uma reverberação da extrema carência da região. Então, o governo federal tem muitos programas de assistência lá, de repasses de verba. Então, você pega um município pequeno, havia município com 3 mil habitantes lá, que tinha 20, 30 programas federais de repasse. E cada um desses programas, Celso, em geral, tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades, né? Então, e uma ordem, Celso, assim, de atos de improbidade que às vezes, beiram até uma faceta humorística até. Houve um caso lá, Celso, que houve um repasse do Estado para um município, e houve um repasse da União para o mesmo município, para fazer projetos similares, mas projetos distintos, é óbvio. Foi feito um projeto e foi prestado conta para os 2 convênios com uma obra só. Depois o inquérito policial confirmou isso. Então é risível, a gente ri, mas você vê um nível. E, assim, situações bem dramáticas mesmo, porque como se trata de regiões muito pobres, há um grande repasse de recursos. E isso redunda infelizmente, Celso,
numa ordem de irregularidades grande. Aí é claro que tem a esfera do crime e tem a esfera da improbidade, mas a esfera da improbidade ela impacta muito, né? Porque ela tem uma ordem de consequências bem pesadas, né, para o agente público, e a questão da reverberação disso na esfera penal também acontece, né? Mas o meu enfoque aqui seria mais da improbidade e a questão dos crimes ambientais, Celso. Lá, a região que eu atuei, Celso, na época que eu atuei, hoje não mais, mas na época que eu atuei, ela abrangia a Serra da Capivara. Já ouviu Sim. falar, certamente. Sim, claro. Né? Onde há aqueles sítios arqueológicos, Celso, de uma riqueza admirável, admirável. Lá no Piauí, Celso, tem uma pequena notável, nós temos uma pequena notável lá chamada Niede Guidon. É uma brasileira que se formou na França e ela simplesmente adotou o Piauí. E os achados arqueológicos que decorreram de atuação dela são admiráveis. E a Serra da Capivara, ela tem destaque nisso tremendo. Então, havia muitos crimes ambientais envolvendo a Serra da Capivara. Mas sabe qual que é o drama, Celso? Pessoas muito pobres, por vezes. Uma ordem de crime que acontecia muito lá era a caça ilegal de tatu. Nossa. Mas grande parte, Celso, grande parte dessa caça era de pessoas muito pobres, muito pobres. Para subsistência mesmo. Agora, e esses crimes de improbidade, você colocaria na cota da ignorância ou da maldade mesmo? Sim, eu digo que incorria, às vezes é por ignorância de não conhecer a prestação de contas, as normas, as leis. Celso, olha só, a gente, com um pouquinho de perspicácia, a gente nunca pode fechar a questão, né? Fechar a questão, você sabe que é algo muito perigoso, né? Exato. A gente ir para tudo ou nada, né? Então, eu nunca vou descartar que havia sim, uma dose de falta de habilidade, porque, veja, Celso, imagine uma prefeitura de um município de 3 mil pessoas, de 4 mil pessoas, imagine como seria a estrutura desse município. Imagina qual seria o nível de assessoramento que um prefeito desse teria. Não precisa você ser um profundo estudioso para perceber que ele teria uma incipiência muito grande na sua assessoria. Então, é comum sim, então, contas não serem prestadas no tempo oportuno, e isso, em princípio, Celso, caracteriza em si improbidade, mas eu sou muito econômico para trabalhar com improbidade. Eu arquivava se as contas tivessem sido apresentadas, ainda que com certo atraso, porque a partir do momento em que o agente público ele é provocado para prestar conta, aí ele começa a cair por terra, né, a argumentação de que não sabia. Né? Mas, então, quando eram apresentadas com um certo atraso, eu arquivava, eu promovia o arquivamento. Por quê? Porque apresentou, justamente por essa questão, Celso. Então, não vamos ficar só no nível da má-fé. Existia, sim, um nível de despreparo, um nível de desconhecimento grande por parte dos gestores de suas assessorias. Ô, Mavali, pelo que eu lhe conheço, de longa data, não me surpreende a sua sensibilidade, porque você é uma pessoa muito sensível a essas questões e não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu digo assim, a pessoa prestou conta com atraso, mas às vezes, imagina o prefeito com a cidade de 3 mil habitantes, que tipo de assessoria que esse município consegue prover. Então, realmente, é um esforço muito grande. Mas eu quero já aproveitar também para falar, você desenvolve alguns projetos interessantes na verdade, de interação com a sociedade na promoção da cidadania. E um deles que me chamou a atenção é que você começou a gravar alguns áudios, né, um podcast que vai estar em breve já com acesso, com trechos da Constituição Federal, traduzindo os textos da Constituição Federal para que as pessoas menos letradas consigam entender o que quer dizer a cada capítulo, a cada momento que a Constituição apresenta para a gente. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria que agora
no próximo bloco, você fale desse projeto, que é um podcast, que na verdade, fazendo a Constituição ser entendida pela pessoa mais comum, mais simples. E agora, no próximo bloco, eu volto já já com o Antônio Melvaili, procurador da República de São Paulo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Agora sim nós vamos entrar nesse projeto. Melvaili, fala um pouco desse projeto aí, traduzindo a Constituição Federal para que as pessoas consigam compreender literalmente o que diz a Constituição, porque a verdade é que ninguém vai defender aquilo que não conhece, e ninguém vai também exigir algum direito se a pessoa não sabe nem que tem, né? Fala para a gente sobre esse projeto. Celso, é um sonho, né? Compartilhar. Celso, como você já disse, nós nos formamos, tivemos o privilégio de nos formar numa universidade federal, né, na nossa gloriosa Unir, coisa que está inacessível, Celso, a grande parte da nossa população. Então, eu acho que desde aí, Celso, eu me vejo com um senso de responsabilidade. Eu acho que eu tenho um certo débito com a sociedade, sem aquela hipocrisia, né? Eu não sou política, eu não tenho por que falar isso por falar, isso é o que eu creio mesmo. E ocupando o cargo, tendo a honra de ocupar o cargo que eu ocupo, eu acho que isso aumenta ainda. Porque, Celso, você é um estudioso, você é uma pessoa que conhece de história, você é um jornalista, uma pessoa informada. Então, quando a gente lê a nossa história da democracia, Celso, a gente vê o quê? Que, voltando alguns séculos, o importante era o Estado, Celso, o importante era o monarca, o importante era o soberano. E não é mais assim, Celso. O importante é o povo, mas às vezes o povo é tão esquecido, Celso, ele é lembrado nessa época, como esse ano, por exemplo, que haverá eleições. Então, eu acho que desenvolver um projeto de incremento da cidadania, longe de ser um favor, Celso, na minha visão. Não, eu concordo com você, concordo plenamente. Eu acho que eu tenho dever de fazer isso, Celso, porque assim, como pelas oportunidades aproveitadas, você galgou um degrau na vida e eu galguei, eu acho que isso não deveria fazer de nós pessoas assim, orgulhosas. Não, eu acho que a grandeza está justamente em você procurar compartilhar o pouco que você sabe com quem sabe menos, ou com quem não sabe quase nada. Nós vivemos numa sociedade, Celso, em que as pessoas não têm o costume de ler. Você sabe disso. Então, eu iniciei, a ideia foi assim, eu ir às escolas falar para as crianças, para os adolescentes sobre cidadania. Mas não deu certo, por quê? Porque alguns parceiros não foram à frente comigo e houve a pandemia. E aí surgiu a ideia de gravar os trechos da Constituição, e eu encontrei o maestro Wesley, é uma pessoa excepcional, de boa vontade aqui, que trabalha na equivalente à CAERD de Rondônia, ele trabalha na SAI de Ourinhos, a Companhia de Águas e Esgoto de Ourinhos aqui, uma autarquia em que ele trabalha. E ele faz o serviço de sonoplastia. E, Celso, tudo no voluntarismo, meu caro. Porque eu acho que o sonho é assim, sonho, Celso, não deveria envolver preocupação com ganho. Eu ouvi o Milor Fernandes dizer o seguinte, que ele ficava muito preocupado quando um idealista começava a lucrar com seu ideal. Então, eu acho que um ideal não deveria envolver preocupação com ganho. Esse projeto ele é voluntário, tudo no 0800, o que eu faço, o que o Wesley faz. Eu não pagaria um centavo para uma rádio projetar, não. Mas é isso, então a ideia é essa, Celso, compartilhar, né? Eu não sou um posto de conhecimento, mas o pouco que eu sei, eu acho que eu tenho o dever de tentar compartilhar, e é um material para o cidadão. Eu tento colocar na linguagem menos técnica possível, né, para que as pessoas entendam. E então não é um material que alguém vai estudar para concurso, não é. Ele tem suas limitações, né? Mas enfim, é feito com muita boa vontade, Celso. É o incremento da cidadania. Esse é o sonho. Certo. E você até me mandou um episódio em torno de 8 ou 10 minutos. E eu achei muito interessante, porque às vezes o podcast, a pessoa, não, é melhor o podcast de meia hora, 10 minutos. Às vezes você pode ter pílulas que as pessoas vão consumindo todo dia, ou uma vez por semana, 2 vezes por semana, e cria aquela rotina de acesso.
Mas em breve até a gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo no YouTube e também nas nossas redes sociais do Justiça Sem Fronteiras, o link do podcast que está sendo criado na plataforma de podcast, que eu acho muito rico, muito importante. A gente também vai divulgar aqui no nosso podcast Justiça Sem Fronteiras, porque também estamos em 7 plataformas de podcast e, de alguma forma, a gente pode colaborar com esse projeto, que é um projeto muito interessante, porque enquanto a pessoa está caminhando, a pessoa está na academia, a pessoa, enfim, ou está trabalhando, dependendo, a dona de casa está fazendo o almoço, ela pode estar com um fonezinho no celular e ouvindo aqueles trechos, aqueles capítulos que você vai explicando, que é muito importante. Porque a Constituição Federal é como... A gente sabe que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição, né? Embora alguns ainda acham que criticar, às vezes, posições do Supremo Tribunal Federal, mas é sempre para fazer com que a lei seja cumprida, né? E uma grande briga agora é sobre fake news, essas questões, e é um ano eleitoral muito complicado. Então, essas informações, Manvalli, olha, eu parabenizo aí você pela iniciativa e também e sugestões e tudo mais. Pode mandar para você qual o contato, porque daí a gente vai colocar aqui nos caracteres para a gente encaminhar para você também. Sim, Celso. Olha só, por exemplo, pelo meu Instagram, se for possível você disponibilizar aí Sim, na já está na descrição, eu tela. te Tá na passei, tela. então. Aí a pessoa pode encaminhar um questionamento sobre algum dispositivo específico, eu faço uma gravação sobre aquela situação, o meu companheiro, amigão, vai dar editada e a gente divulga, sim, com certeza, viu? E é importante também, Manvalli, como uma dica aí, como já tem alguns, no Justiça Sem Fronteiras, tem algumas rádios que eles vão lá no nosso podcast, baixam e rodam na rádio. Então, faz o download e roda, né? E eu acho que é importante, fica aqui meu incentivo para os colegas radialistas de todo o país, que também possam acessar o podcast e tá colocando na programação essas pílulas, que é muito importante, porque o conhecimento é fundamental, não é? E nessas tuas andanças, a gente sabe também que muitas ações, porque a Procuradoria age de ofício, né? E aí eu também lembro aqui que a Procuradora do Trabalho, que foi a Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre, que a Camila Holanda também é piauiense. Então, Piauí tem sempre né, um pessoal comprometido, estudiosos que estão pelo Brasil. Celso, só uma observação, Celso. O Piauí é um estado muito discriminado, porque ele é pobre, Celso. O IDH dele é muito baixo, realmente, porque ele sofre muito com a seca. Mas, olha, Celso, eu dou um testemunho para você aqui, sem querer florear e dourar a pílula. O nível de educação do estado do Piauí é admirável, Celso. O nível da saúde, da rede de saúde, tanto pública quanto privada do Piauí, é muito bom, Celso. O grande problema do Piauí realmente é a pobreza. Ele sofre muito pela seca. Mas, para você ter uma ideia, lá em Teresina, há um colégio em Teresina chamado... me perdoa, é o nome de um santo, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Ele já figurou, Celso, no topo da América Latina, dentre os melhores colégios. Não, eu já vi, inclusive, essa divulgação, e não faz muito tempo. Realmente, destaque da América Latina. Então, está aí a prova, né? Que nem sempre a pobreza ela tem que ser pobreza de educação, pobreza de vontade, né? Crescer, de vontade de desenvolver. Isso aqui é importante. E é importante também que as instituições sejam respeitadas e que os políticos também respeitem isso, e a Constituição, né, que é fundamental. E, se não, aí está a Procuradoria da República também para fazer a sua parte. Não é? E essa experiência, Manvalli, ao longo desses 10 anos, aí para a gente caminhar para o final, eu gostaria de agradecer aqui a tua participação e também aquelas pessoas que acreditam num sonho. Eu quero ser procurador, eu quero ser, enfim, um juiz ou um procurador, um promotor.
né, eu gostaria aqui, já estamos encerrando, eu quero agradecer a tua participação e você dar esse recado para essa galera jovem. Celso, nós estudamos junto na Unir, Celso. Eu sou uma prova de que é possível a realização de um sonho de uma envergadura considerável, né? Eu acho que o MPF é uma carreira admirável, eu tenho muito alegria em fazer parte dela e um pouquinho até de orgulho, eu diria. E, Celso, eu iniciei a faculdade com 27 anos, Celso. Quando eu iniciei Direito na Unir, eu tinha 27 anos. Eu concluí, Celso, indo para os 33 já. É uma época em que, nessas carreiras, com 33 anos, eu já tenho alguns anos de casa, é o normal. Então, Celso, é possível. Com 42 anos, eu tomei posse no MPF. Então, eu encerro dando essa palavra de incentivo. E uma eventual dica que alguém quiser no Instagram, a gente pode ajudar em alguma medida, tá certo? Está aí, o Instagram está aí. E realmente é isso. E nós que formamos na Universidade Federal, a gente tem um compromisso com a sociedade também. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Manvaile. Eu conversei com o Antônio Manvaile, procurador da República de São Paulo, que deu aqui uma aula de cidadania, como é importante a gente pensar também nas pessoas que mais precisam de informação. A gente fica por aqui e você acompanha os nas nossas plataformas aí, o Justiça Sem Fronteiras, e até o próximo encontro.